Capítulo 52. Mata-cães. Axia tossiu sangue. Quando seu corpo caiu no chão como um pano molhado, as suas veias se estreitaram. Ela ofegou no ar como se estivesse sufocada. Uma nuvem de poeira ergueu-se da escuridão, pousando lentamente sobre o sangue que se acumulava no chão. O poder dos meninos lobo, incluindo Khan, exerceu muito o que ela esperava. Ela conseguiu escapar antes do nascer do sol, mas seu corpo já estava cheio de feridas mortais. Seu maior erro foi subestimar o jovem lobisomem. Aqueles malditos lobos! Axia cerrou os dentes, tentando estancar o sangramento em várias partes do corpo. Havia mais do que apenas raiva em suas intermináveis maldições. A essa altura, a notícia que havia acontecido com ela já tinha chegado a Gillian, e era apenas uma questão de tempo até que suas superiores Lara e Sera descobrissem. Ela tinha que resolver a situação de alguma forma e fazer uma visita às autoridades superiores. Suas feridas não cicatrizavam com o tempo, pelo contrário, só pioravam. Ela se perguntou por que ele havia chegado tão perto dela sem medo da morte. No entanto, ele tinha um motivo diferente. Axia ficou furiosa por ela não ter percebido isso. Ela teve que raspar as feridas com uma lâmina e arrancar a carne nua. Pensando o que poderia fazer para encurtar o longo ataque de dor que estava por vir, Axia pressionou a mão para parar a hemorragia e tentou recuperar o fôlego. Ela precisava de duas coisas agora. É hora de ter uma segunda chance e atacar. Ela precisava de sangue para se recuperar. O sangue de um humano muito jovem, fresco e vivo. Parado diante dele, Enzi pensou que os olhos de Najak lembravam a lua pálida ao amanhecer. Apesar do seu físico grande, Najak tinha um jeito gentil que levava as pessoas a pensar que ele é a pessoa mais calorosa e gentil. Enzi foi provavelmente a única pessoa que pensou que Najak se parecia com uma lua fria e solitária. Najak olhou calmamente para Enzi com seus olhos escuros e cinza e se recusou a falar, apesar de ter bloqueado seu caminho. O olhar de Najak estava desprovido de qualquer emoção, mas Enzi sentiu como se uma lâmina fria e afiada tivesse entrado no seu lado. Aqueles poucos segundos pareceram uma eternidade. Najak não era do tipo que dizia as coisas levianamente ou fingia ignorância irresponsável. Portanto, fosse o que ele estava prestes a dizer, Enzi teve que impedi-lo de dizer. Você vai me dar uma merda também? Mesmo que fosse por Najak, Enzi havia perdido o sinal com uma placa de sinalização quebrada. Isso explicava por que seu tom era agressivo, apesar do olhar calmo de Najak. Você não percebe que agir como um idiota só me dá mais vantagem? Ele provavelmente estava falando sobre Mika. A voz de Najak estava gentil e calma como sempre. Ele não estava dizendo nada agradável, mas não havia acusação ou raiva em sua voz. As entranhas de Enzi queimaram como se alguém tivesse derramado cera de abelha quente em sua garganta. Foi você quem disse que só faria as coisas que deixavam a Mika desconfortável, mas agora mudou de ideia? Perguntou Najak. Você a viu, ela ficou bastante desconfortável. Certo, agora você está dizendo exatamente o oposto. Seu tom era áspero, mas Najak não estava ficando emocionado. Enzi ficava irritado na maioria das situações, mas nunca perdia a calma. Algo em seu comportamento desconfortável, porém, tocou Najak. Enzi cobriu os óculos e tirou uma mecha de cabelo castanho esverdeado dos olhos frustrados. Vá, Najak, não estou com vontade de lidar com você agora. O que está planejando fazer sozinho? Desde quando você se preocupa comigo? Enzi zombou com os olhos vazios. Foi um esforço para esconder suas verdadeiras intenções. Eu posso ouvir você quebrar a cabeça daqui. Se for algo imprudente, nem pense nisso, Enzi. Como sempre, Najak foi muito rápido a entender. Enzi sabia que quanto mais a conversa se arrastasse, ele estaria em desvantagem ainda maior. O senso de dever de Najak era forte e quanto mais ele soubesse, mais venenoso seria para ele. Não havia necessidade de fazê-lo mergulhar numa poça de água cuja profundidade ele não conseguia ver. E não tiveram que enfrentar a morte juntos. O dia de Giri foi como de qualquer outro. Era tudo muito humano e honesto para alguém que acabara de ficar cara a cara com algo muito grande. Ele visitou a loja Vine, administrada pela avó de Mika, que acabara de receber alta do hospital para dizer olá. Comprou os mantimentos de Joana havia solicitado e visitou a casa de Liam, o policial falecido, para prestar homenagem à sua família. À noite ele patrulhou a pousada com seus irmãos. O dia era monótono e chato. A uma distância de cerca de 1 a 3 quilômetros, Guy estava sendo observado por os gêmeos fraternos por instinto de animais assassino, Luiz e Luca, que havia se mudado recentemente para a cidade. Ele está muito longe. Luca grunhiu de frustração. Vigilância como essa não combinava com ele em primeiro lugar. Mais perto seríamos descobertos. Ele não é apenas um jovem lobisomem. Luiz instalou a língua e criticou o irmão mais velho.
Como nunca havia dito, seria melhor se eles pudessem se aproximar, mas o sentido de Giri era aguçado e ele provavelmente notaria. Ao contrário dos seus irmãos lobisomens mais novos, Giri era um guerreiro experiente e talentoso. Se ele se decidisse, seria um adversário difícil para Luca e Luz, mesmo com todos os seus poderes. Condizente com seu espírito livre, que tem dificuldade de seguir padrões repetitivos, Luca soprou languidamente uma bola com seu chiclete. Pelo menos podemos espioná-lo aqui. Se fosse qualquer outra pessoa, eles não teriam conseguido se aproximar. Acrescentou Luz. Como havia dito, apenas Luca e Luz tinham a habilidade inata de sentir e rastrear alguém naquela distância. Mata-cães. Luca e Luz eram filhos de uma família do Cavaleiro Sagrado do Tempo de Vargas, um pequeno grupo que deu a continuidade à história e às tradições do antigo e agora destruído reino de Vargas. Eles eram herdeiros de uma longa linhagem de Cavaleiro Sagrado, continuando a linhagem de Mata-cães que quase foi extinta por um ataque de vampiros. Luz e Luca estavam caçando vampiros que haviam participado do massacre do estepe de Mahaba vários anos antes, e sabia que Boba, irmão de Giri, estava no centro de tudo. Então, para eles, a figura mais perigosa não era nem vampiro nem humano, mas sim Giri. Eles tinham que saber e perguntar novamente: por que tantos tiveram que morrer? Luz se perguntou quando deveria revelar sua presença aos irmãos da pousada. Você acha que esses caras acreditariam que somos descendentes de caça-cães? Você viu antes. Najak não se mexeu e nem seus irmãos. A confiança deles em Giri é mais forte do que pensávamos. O que torna tudo ainda mais difícil. Frustrado, Luz mexeu no anel de prata em seu dedo, a marca do cavaleiro sagrado, por hábito. Era um hábito que ele desenvolveu quando criança, sempre que estava pensando profundamente. Luke olhou um pouco para a mão de Luz antes de se sentar do lado e se esparramar. Se eles acreditam em nós ou não, não é o que importa. Temos a obrigação de capturar e lidar com os traidores do nosso povo de uma forma ou de outra. Não houve hesitação na expressão de Luca ao dizer que lidaria com o traidor. Ele parecia irritado de vez em quando, como se tivesse colocado em dia algum dever de casa que estava adiando, mas em algum momento ele foi envolvido por esse infinito senso de dever a tal ponto que nem ele mesmo o reconheceu. Boba é irmão mais novo de Giri, e Boba que vendeu seu povo está desaparecido, embora não haja como saber se ele desapareceu ou se alguém está escondendo. Luca disse que não havia como saber, mas a desconfiança em relação a Giri manchou suas palavras. Luz e Luca os acompanhava há algum tempo, e ele suspeitava que apenas Giri soubesse do seu paradeiro. Ou pelo menos ele tinha 50% de certeza. Infelizmente, Giri era parente de Boba, que vendeu brutalmente seu próprio povo, e ele veio intencionalmente para Greyville, onde os vampiros estavam baseados, para entregar seus irmãos aos vampiros. Além disso, se caso que todo suspeito ser especial for entregue aos vampiros, o traidor ganhará uma enorme vantagem de qualquer maneira. Luz murmurou. No momento em que o viu, ele podia sentir isso instintivamente. Cam estava atraindo como algo irresistível. Além disso, Cam morava na mesma casa que os irmãos Lobo. Portanto, do ponto de vista do bom senso, não havia nada que o convencesse de que Cam era um humano normal. Seria mais crível se ele fosse um ser diferente. Ah, isso tá me dando dor de cabeça. Eu odeio qualquer coisa complicada. Lucas franziu a testa. O que quer que ele tenha encontrado, ficou claro que não seria adequado à sua natureza de espírito livre. Mas o talento natural de Luca e o inevitável senso de dever que corria em suas veias sempre pesava sobre ele. O caçacã serviu ao deus lobo Varg e guardou o altar da lua. Mal pendurados por um fio, ele precisava de uma fonte de energia sólida. Para caçar os vampiros que o destruíram, eles primeiro tiveram que encontrar o herdeiro do Licantropo, a tribo de lobisomem criada com a besta de Varg. Quem quer que fosse, eles tinham que colocá-los a seu lado. Algo está me incomodando há algum tempo. Aquilo. Luca olhou para algo com seus olhos semicerrados. No final do seu olhar havia uma floresta escura onde nada podia ser visto, mesmo em plena luz do dia. Embora suas palavras expressassem suspeita, os olhos de Luca estavam relaxados mesmo enquanto penetrava profundamente na floresta. Parecia que nada poderia existir ali, mas algo existia. Alguém que estava fazendo a mesma coisa que eles. Luz não perdeu nada. Eles perceberam. Luz disse rispidamente e coçou o pelo do braço enquanto a brisa mudava em um instante. Então deveremos investigar isso? Antes que Luca pudesse terminar a frase, os pés de Luz atingiram o chão primeiro, fazendo voar pelo ar. No instante, as folhas secas racharam e balançaram ao vento, cortando o ar e espalhando-se ao redor delas. Luz começou a perseguir uma velocidade vertiginosa do outro lado. Ah, tão impaciente. Luca, recostado e balançando as pernas cruzadas, estalou a língua enquanto procurava por Luz, que estava fora de vista.
No limite da sua visão, Luz teve um leve vislumbre de cabelo laranja enquanto ele o perseguia. Justamente quando ele pensou que poderia se aproximar deles, o traseiro do seu oponente desapareceu num piscar de olhos. Ele não tinha muita informação, mas fosse o que fosse, eles eram rápidos. Para onde foram? Recuperando o fôlego, Luz parou e olhou em volta. Ele estava nas profundezas da floresta onde nem mesmo os menores sons poderiam ser ouvidos. Até as folhas secas e esfarfalhantes ficaram em silêncio. Nem mesmo os pequenos insetos rastejantes comendo a casca podia ser ouvido. Luiz percebeu que seu sentido estava aguçado. Algo estava por vir, mas de onde? Luiz girou os dois pés no chão. Um homem corpulento com longos cabelos laranja escuro atacou a parte superior do corpo de Luz com velocidade incrível. Luz nem teve tempo de determinar se os olhos do homem eram turquesa escuro ou azul profundo. Mas então, antes que o homem pudesse acertá-lo nas costas, o corpo de Luca disparou pela lateral como um raio e atingiu o homem, fazendo que ambos caíssem no chão. Luca! Apesar do grito curto de Luz, Luca primeiro empurrou o pescoço do homem até o joelho e depois torceu o braço direito na direção oposta e puxou com um reflexo difícil de rastrear. Gritos de dor foram ouvidos e Luca abaixou o olhar para ver o rosto do oponente. Logo depois, algo cínico saiu da sua boca. Não foi uma pergunta nem uma acusação. Que diabo é isso?